Olá, aqui professor Gilson de Mendonça. Nós vamos dar início agora, proceder à terceira e última parte do conteúdo do sistema cardiocirculatório. Com essa terceira parte aqui nós vamos encerrar essa unidade que é o sistema cardiocirculatório. Nessa parte nós damos início falando um pouquinho sobre pressão arterial. O primeiro conceito que precisamos ter é a respeito do fluxo sanguíneo na rede vascular e a relação da pressão arterial com esse fluxo. Na verdade, o fluxo sanguíneo ele é mantido pelas diferenças de pressão que existem em ambas as extremidades da rede vascular. Quando nós falamos em tecidos, nós temos sempre uma extremidade da rede vascular, que é a extremidade arterial. Depois nós temos o leito de capilares sanguíneos no meio, no tecido. E no final nós temos uma outra extremidade, que é a extremidade venosa, onde esses capilares se reúnem novamente para formar as veias, vênulas e veias que vão drenar o sangue do tecido. Existe uma diferença de pressão, ou deverá existir uma diferença de pressão nessas ou entre essas extremidades, de forma que o fluxo sanguíneo ele só é possível uma vez que haja numa extremidade da rede arterial, da rede vascular, uma pressão maior e na outra extremidade, ou na extremidade oposta, uma pressão menor. Neste caso, nós temos fluxo, nós temos o fluxo sendo mantido e obedecendo o direcionamento da extremidade de maior valor de pressão para de menor. Em condições fisiológicas normais, a pressão sanguínea na extremidade arterial ela é maior do que na extremidade venosa. Por isso que o fluxo se dá sempre no sentido artéria-veia. Existem, para as diferentes espécies, valores de pressão arterial que são os considerados fisiológicos, que devem ou precisam ser mantidos dentro dos seus limites para garantir o fluxo de sangue, garantir a circulação do sangue e garantir, assim, o aporte de nutrientes às células e a retirada de metabólitos dessas células. Por exemplo, na espécie humana, os valores de pressão arterial considerados fisiológicos são em torno de 120/80, famoso 12/8. 120 milímetros de mercúrio é a pressão mais elevada, a pressão sistólica. 80 milímetros de mercúrio é a pressão mais baixa, menor, que é a pressão diastólica. Então, mantendo-se essa diferença de pressão, nós temos fluxo, nós temos a circulação do sangue e o sangue sendo impulsionado e percorrendo seu trajeto, normalmente, fisiologicamente, da extremidade arterial para a venosa. A pressão arterial média, ela pode ser calculada multiplicando-se duas variáveis. O débito cardíaco pela resistência periférica total. Débito cardíaco já vimos em materiais anteriores o que é. Débito cardíaco é a taxa na qual o sangue é bombeado pelos ventrículos por minuto. Então, é o volume de sangue que cada ventrículo ejeta, manda para a rede vascular a cada intervalo de tempo de 1 minuto. Resistência periférica total é a resistência que toda a rede vascular oferece num determinado momento a essa injeção do sangue, a passagem do sangue. Se nós pensarmos em toda a rede vascular, artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias do organismo como um todo, nós poderemos entender que, dependendo de algumas circunstâncias, alguns fatores, essa rede vai oferecer uma resistência à passagem do sangue. Se a rede vascular está mais dilatada, por exemplo, a resistência à passagem do sangue diminui, ou seja, fica mais fácil o fluxo, mais facilitado o fluxo, e vice-versa. Em situações em que a resistência aumenta, a rede vascular entra no processo de vasoconstrição, há a tendência de que o fluxo diminua, né? Resistência aumentada, fluxo diminuído. Então, multiplicando-se
essa resistência periférica total pelo débito cardíaco, pelo volume de sangue que o coração está mandando naquele momento para a rede vascular, nós teremos o valor final de pressão arterial. O detalhe é que, em condições fisiológicas normais, as duas variáveis, o débito cardíaco e a resistência periférica total, não são independentes. O que significa dizer que não são independentes? Elas oscilam, elas variam, uma influenciando na outra, uma dependendo da outra, em condições fisiológicas normais. O débito cardíaco ele não é o mesmo todo instante. Dependendo de alguns fatores, pode haver um aumento no débito cardíaco ou uma diminuição. Assim como a resistência da rede vascular também varia ao longo das 24 horas do dia ou de momento a momento, dependendo das condições que o indivíduo está. Então, se essas variáveis fossem independentes, o que iria acontecer? Nós poderíamos ter situações em que, havendo uma alteração numa das variáveis, nós teríamos alteração da pressão arterial. Por exemplo, numa situação hipotética em que o débito cardíaco aumentasse, ou seja, o coração ejetasse um volume de sangue maior por minuto na rede vascular, isso poderia acarretar um aumento na pressão, porque o volume de sangue aumentou. Numa situação fisiológica normal, isso não deve acontecer. Por quê? Porque as variáveis não são independentes. Sempre que uma delas sofrer uma alteração, a outra sofrerá a alteração correspondente para compensar e para que os valores de pressão arterial se mantenham dentro da normalidade. Lembrem que o organismo sempre busca homeostasia, o organismo sempre vai buscar mecanismos, vai ter mecanismos de controle e regulação para manter o equilíbrio interno. Então, numa situação em que tenhamos, por exemplo, aumento do débito cardíaco, o coração aumenta o volume de sangue que ejeta por minuto na rede vascular. Automaticamente, o que acontece? A outra variável, a resistência periférica total, diminui. Essa rede vascular dilata, justamente para receber esse volume de sangue maior e a pressão não sofrer alteração. Se for uma situação contrária, o débito cardíaco diminui o volume de sangue que o coração está ejetando. Automaticamente a resistência periférica total aumenta. Os vasos entram num processo de vasoconstrição, diminui o calibre, aumenta a resistência. Por quê? Porque o volume de sangue diminuiu. A tendência inicial seria diminuir o volume de sangue ejetado, cai a pressão. Não pode acontecer, ou não deve acontecer. Então, para que isso não aconteça, a rede vascular compensa, fazendo a vasoconstrição nesse exemplo de diminuição do débito. E quando as alterações forem na variável resistência periférica total, o coração compensa com mudanças no débito. Por exemplo, se a rede vascular dilata de um momento para outro, tem uma vasodilatação significativa, a tendência inicial é a pressão cair, porque os vasos dilataram e a pressão interna tende a cair. Automaticamente ou imediatamente o coração aumenta a frequência de batimentos. Por quê? Porque aumentando a frequência de batimentos, aumenta o débito. O coração aumenta o volume de sangue ejetado por minuto, para compensar a vasodilatação e não deixar a pressão arterial sofrer mudanças. Então, o trabalho sempre é coordenado, conjunto e compensatório entre uma variável e outra. Por isso que, em condições fisiológicas normais, essas variáveis não são independentes e uma compensa a outra, sempre com o objetivo de manter a pressão arterial média dentro dos valores fisiológicos daquela espécie. A pressão arterial é uma variável fisiológica que, como qualquer outra, como qualquer sistema, sofre regulação, tem mecanismos reguladores. Tá? E no caso da pressão arterial média, existem diversos mecanismos que podem regular essa pressão e que agem para regular a pressão. Nós vamos comentar dois mecanismos que são os principais sistemas reguladores da pressão arterial média. São eles o reflexo barorreceptor e o mecanismo hormonal.
Começamos falando no reflexo barorreceptor. O reflexo barorreceptor é um mecanismo neuronal, ou seja, utiliza via nervosa para acontecer. Portanto, em função de utilizar via nervosa, em função de utilizar neurônios, células nervosas, é um mecanismo rápido. Reflexo barorreceptor é um mecanismo emergencial. É aquele mecanismo que o organismo vai lançar mão quando houver necessidade de regular a pressão arterial em casos emergenciais, em caso de mudanças bruscas da pressão. O princípio de funcionamento desse mecanismo é através do estímulo de barorreceptores. O que são barorreceptores? Barorreceptores são receptores nervosos localizados na parede interna dos vasos sanguíneos, em especial em duas regiões da rede vascular. Primeira região, o arco aórtico. Quando a artéria aorta emerge do ventrículo esquerdo no coração, ela faz uma curvatura na base do coração. Essa curvatura é chamada arco aórtico. Aqui é o primeiro local onde existem barorreceptores na parede interna da artéria aorta. E a segunda região da rede vascular é nos chamados seios carotídeos. As artérias carótidas, elas são um ramo único inicialmente, depois elas se bifurcam, formando a carótida interna e a carótida externa. Quando há essa bifurcação, no local onde há essa bifurcação, forma-se uma pequena dilatação chamada seio carotídeo. Claro que nós temos dois seios carotídeos, porque temos duas artérias carótidas, uma de cada lado. Então, nos seios carotídeos também existem barorreceptores. São as duas regiões do organismo onde temos barorreceptores relacionados com o monitoramento e a regulação da pressão arterial. Esses barorreceptores, eles medem, ou eles são sensibilizados pela pressão com que o sangue passa por dentro desses vasos sanguíneos. A pressão com que o sangue passa pelo arco aórtico e a pressão com que o sangue passa pelos seios carotídeos. Esses barorreceptores estão conectados com o tronco encefálico, com a região do sistema nervoso central, onde se dá o reconhecimento, monitoramento da pressão arterial, e, portanto, existe uma via nervosa aferente que leva essa informação do barorreceptor ou dos barorreceptores para o sistema nervoso central, para que então o sistema nervoso central tenha o registro de como está se comportando a pressão arterial média naquele momento. Os barorreceptores, eles respondem tanto a aumentos de pressão quanto a diminuições de pressão arterial. Portanto, o reflexo barorreceptor, ele é um mecanismo utilizado em ambas as situações, tanto quando a pressão arterial cai repentinamente demasiado, quanto em situações em que a pressão arterial sobe repentinamente e de forma demasiada. Normalmente, os barorreceptores dos seios carotídeos respondem tanto nos aumentos quanto nas diminuições de pressão arterial. Os receptores do arco aórtico respondem um pouco mais aos aumentos de pressão arterial. Mas esse é o princípio do mecanismo. É o estímulo dessas estruturas, é o estímulo desses barorreceptores e a condução dessa informação nervosa para o sistema nervoso central que dá início, ou que é o primeiro ponto, o primeiro passo do chamado reflexo barorreceptor. Sempre que houver uma situação de aumento na pressão arterial, volto a repetir, aumento repentino, brusco, abrupto, né, da pressão arterial. Essa informação, então, detectada pelos barorreceptores, vai ao sistema nervoso central, vai ao tronco encefálico e lá é processada e é identificada, então, o aumento repentino da pressão arterial. Em resposta a esse aumento, o sistema nervoso central ativa o sistema, a subdivisão autônoma. Quem vai responder, quem vai traduzir a resposta e determinar os eventos que irão acontecer para restabelecer a normalidade é a subdivisão autônoma, né, do sistema nervoso central. Neste caso de aumento da pressão arterial, é ativada a via parasimpática do sistema nervoso autônomo, ao mesmo tempo em que a via simpática é inibida. Existe inervação
parasimpática e simpática no coração, assim como existe inervação simpática nos vasos sanguíneos também. Então, tanto o coração quanto a rede vascular irão responder a esse estímulo. O sistema nervoso autônomo via parasimpático, ou melhor dizendo, o sistema parasimpático estimulado, determina como resposta no coração diminuição da frequência cardíaca, porque o nódo sinoatrial, sob uma ativação parasimpática, diminui a frequência de geração dos potenciais de ação, então diminui a frequência cardíaca, diminui a força de contração, a contratilidade cardíaca. Esses dois eventos em nível de coração vão determinar como resultado final a diminuição do débito cardíaco, porque aí o coração vai começar diminuindo a frequência, diminuindo a contratilidade, o coração vai começar a enviar um volume menor de sangue para a circulação por minuto. E isso significa diminuição do débito cardíaco. Ao mesmo tempo, em função da diminuição da estimulação simpática na rede vascular, diminui o processo de constrição das arteríolas e veias. A musculatura lisa presente na parede das arteríolas e das veias sofre um processo de relaxamento e com isso dilata um pouquinho mais o vaso, por inibição da ativação simpática. Se houver diminuição da constrição das arteríolas e veias, dilatando mais a parede do vaso, aumentando o calibre do vaso, diminui a resistência periférica total. Esses dois eventos, diminuição do débito cardíaco simultaneamente com a diminuição da resistência periférica total, fazem com que, então, finalmente a pressão arterial diminua, e é justamente a resposta que se espera, porque o problema inicial foi o aumento da pressão arterial. E se nós tivermos a situação inversa, diminuição da pressão arterial? Bom, o início é o mesmo, baroreceptores estimulados, a informação vai via aferente para o sistema nervoso central, só que aí a ativação não é mais da via parasimpática, e sim da via simpática do autônomo. O sistema nervoso autônomo simpático passa a ser estimulado, enquanto o parasimpático é inibido. O sistema simpático, via simpática estimulada, determina o que no sistema cardiocirculatório? Exatamente o contrário do exemplo anterior. No coração, o sistema nervoso simpático determina aumento na frequência cardíaca e da contratilidade cardíaca, e com isso nós teremos aumento no débito. E na rede vascular, a intensificação da atividade simpática na rede vascular promove aumento na constrição das arteríolas e veias. A musculatura lisa da parede desses vasos entra no processo de contração, diminui o calibre, comprime o vaso, diminui o calibre e com isso aumenta a resistência periférica total. Esses dois eventos somados, aumento do débito cardíaco e aumento da resistência periférica total, fazem com que a pressão arterial suba, que é justamente a resposta esperada, uma vez que o problema inicial era a diminuição da pressão arterial. Esse é o reflexo baroreceptor, resumidamente, esse é o reflexo baroreceptor de regulação da pressão arterial em situações emergenciais. É uma via rápida, utiliza a via nervosa, isso acontece em poucos segundos ou minutos, e a pressão arterial é restabelecida. O segundo mecanismo a ser comentado é o mecanismo hormonal. O mecanismo hormonal também é conhecido como nome de sistema renina-angiotensina-aldosterona. O mecanismo hormonal ele é utilizado para regular a pressão arterial a longo prazo. Não é um mecanismo rápido, utiliza mediadores químicos para isso, não mais via nervosa. E, portanto, ele é mais lento. O princípio básico de funcionamento desse mecanismo é a regulação do volume de sangue. O objetivo final de todo o mecanismo é aumentar o volume de sangue. E isso vai acontecer somente a longo prazo. O estímulo para desencadeamento desse mecanismo é quando diminui a pressão arterial. Então, é um mecanismo que não vai acontecer se o problema for o aumento da pressão. Tá? É um mecanismo regulatório para diminuições de pressão arterial. Porém, diminuições de pressão arterial pequenas, lentas, de longo prazo. Porque se as diminuições da pressão arterial forem abruptas, agudas, repentinas, o mecanismo vai ser o baroreceptor que nós falamos agora há pouco. Nesse caso, diminuições
pequenas ao longo do tempo na pressão arterial, com diminuição na pressão de perfusão renal, ou seja, a pressão com que o sangue perfunde o sistema renal, esse é o estímulo para desencadeamento do mecanismo hormonal ou o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Resumidamente, este é o mecanismo hormonal de regulação da pressão arterial. O primeiro passo para que o mecanismo aconteça é a ativação de mecanorreceptores presentes nas arteriolas aferentes renais. Esses mecanorreceptores são receptores nervosos sensíveis a mudanças mecânicas que podem acontecer na parede desses vasos. As arteriolas aferentes renais são arteriolas que chegam a cada um dos glomérulos nos rins, trazendo sangue a essas estruturas. Quando o volume de sangue diminui, a pressão de perfusão sanguínea nessa região diminui, obviamente a parede dessas arteriolas é distendida de forma distinta, menor, e os mecanorreceptores são ativados. Esse é o primeiro passo, é o start, a arrancada de todo o mecanismo hormonal de regulação da pressão arterial. Segundo passo, a partir da ativação dos mecanorreceptores, é a conversão da pró-renina em renina nas células justaglomerulares. Células justaglomerulares são células também presentes numa região dos rins chamada aparelho justaglomerular, cuja localização é próxima dos glomérulos, daí o nome justaglomerular. Nessas células existe a pró-renina. A renina é uma enzima, na verdade. Então, a pró-renina, essa enzima, ela está na forma inativa, que é a pró-renina. Com a ativação dos mecanorreceptores, o reconhecimento da diminuição da pressão de perfusão renal e o reconhecimento da diminuição da pressão arterial, essa pró-renina passa à forma de renina, ela é convertida na forma ativa da enzima. E a partir daí, então, secretada para os vasos sanguíneos e através do sangue, a renina passa a circular em maior quantidade. Renina no plasma, o substrato da enzima, o substrato da renina é uma proteína plasmática chamada angiotensinogênio. A renina promove a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. Com isso aumentam os níveis circulantes de angiotensina 1. Mais uma vez, em nível pulmonar e em nível renal, existe uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina. Nessas regiões, essa enzima converte angiotensina 1 em angiotensina 2. E assim aumentam agora os níveis plasmáticos de angiotensina 2. A angiotensina 2, em nível de córtex adrenal, córtex adrenal é a região mais externa das glândulas adrenais ou suprarrenais. A angiotensina 2 no córtex adrenal estimula a produção de um hormônio chamado aldosterona. A aldosterona é um hormônio mineralocorticoide, um hormônio da córtex suprarrenal, e uma vez produzida e liberada em função da ação da angiotensina 2, aumentam os níveis plasmáticos da aldosterona. A aldosterona apresenta receptores nos rins, mais precisamente nos túbulos distais e ductos coletores dos rins. Quando esse hormônio interage com seus receptores em nível renal, estimula a reabsorção de sódio nessa região, diminuindo assim a eliminação de água através dos rins. Com a diminuição na eliminação de água, aumenta a reabsorção de sódio e, em consequência, a diminuição na eliminação de água, aumenta com o passar do tempo o líquido, o volume de líquido extracelular, aumenta o volume sanguíneo e aumenta a pressão arterial. Então, finalmente se atinge o objetivo de todo o mecanismo, que é a regulação do volume de sangue, neste caso, o estímulo ao aumento no volume de sangue, para que aumente a pressão arterial, uma vez que o problema inicial todo era a diminuição da pressão arterial. Mais uma vez, reforçando para vocês, diminuição pequena de longo prazo. Então, esse mecanismo aqui vai conseguir regular a pressão arterial quando a queda é pequena e não repentina, né? Pelo aumento no volume de sangue. Esse mecanismo pode levar algumas horas, alguns dias e até algumas semanas ou meses para acontecer e restabelecer a pressão
aos seus valores normais. A angiotensina 2, além de ser estimuladora da produção de aldosterona na córtex suprarrenal, a angiotensina 2 também é um agente vasoconstritor. A angiotensina 2 ela também interage com receptores na musculatura lisa dos vasos, estimula a contração dessa musculatura lisa e assim aumenta a resistência periférica total, o que vai finalmente contribuir também para o aumento da pressão arterial. E por que? Uma das razões da lentidão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, por que demora tanto tempo? Porque boa parte dos mediadores químicos que agem no mecanismo todo são de origem proteica. E sendo de origem proteica, são moléculas que precisam de transcrição gênica e síntese proteica nas células. E uma síntese proteica não é algo que aconteça em milésimos de segundos. Então, esse é um mecanismo que necessita um pouco mais de tempo para acontecer. Microcirculação. Microcirculação diz respeito aos eventos que acontecem na rede de capilares sanguíneos. A função da rede de capilares, a função, portanto, então, da microcirculação principal é permitir a troca de elementos entre o sangue e os tecidos. Já foi comentado em matérias anteriores que pela própria estrutura histológica da parede dos capilares sanguíneos, em função de ser uma parede simples, com uma única camada de células, é na parede dos capilares que acontecem as trocas, e não na parede das artérias ou veias. Essas características, então, dos capilares permitem que moléculas atravessem essa parede, atravessem as membranas das células, tanto no sentido do sangue para a célula, quanto no sentido inverso. Metabólitos, por exemplo, gerados pelas células, precisam ser retirados daquele tecido, e o meio é o sangue, e então esses metabólitos precisam atravessar a parede capilar. Isso vai acontecer no leito, né, em função das características histológicas da parede capilar. Nós temos, invariavelmente, esse arranjo da rede vascular. Nós temos uma grande artéria que se bifurca formando arteríolas, que por sua vez se bifurcam formando a rede de capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos vão se juntar, vão se anastomosar para formar as vênulas, e as vênulas, por sua vez, se juntam para formar as grandes veias, através das quais o sangue volta ao coração. Então, esse é o arranjo estrutural básico da rede vascular. Bom, nós temos duas extremidades nessa rede de capilares. Isso aqui é o que diz respeito à microcirculação. Os eventos que acontecem aqui na rede capilar é o que diz respeito à microcirculação. Nós temos duas extremidades nessa rede de capilares sanguíneos. Uma extremidade mais próxima das arteríolas e artérias, chamada extremidade arterial, e uma segunda extremidade mais próxima das vênulas e veias, chamada extremidade venosa. Os eventos que acontecem na extremidade arterial não são os mesmos que acontecem na extremidade venosa. O processo de filtração, o processo de troca, ele acontece de uma forma na extremidade arterial e de uma forma um pouco distinta na extremidade venosa. Na sequência já vamos comentar algumas coisas a respeito. Toda a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos se dá através de difusão simples. Então, sem gasto de energia e no primeiro momento obedecendo, obviamente, o gradiente de concentração dessas substâncias. Tá? Existe uma equação chamada equação de Starling que nos descreve como essa movimentação vai acontecer através da parede dos capilares. Não vai ser exposta a equação aqui, nem esmiuçada, porque não vem ao caso no momento. Mas algumas coisas em relação a essa equação vão ser comentadas e precisam ser entendidas. A equação de Starling, os elementos que entram no cálculo da equação de Starling, em primeiro lugar, está a condutância hidráulica. O que é a condutância hidráulica? A condutância hidráulica é a permeabilidade da parede do vaso à água. Essa permeabilidade ela é variável. Dependendo do tipo de capilar que nós estivermos falando, a permeabilidade à água muda.
por exemplo, se nós estivermos falando de capilares fenestrados, como os capilares do sistema renal, existe uma permeabilidade à água que é distinta, que é bem diferente da permeabilidade à água dos capilares do sistema nervoso central, por exemplo, que não são fenestrados. Então, a condutância hidráulica é essa variável considerada na equação, que está relacionada com essa permeabilidade, que está relacionada então com o tipo de capilar que nós estivemos falando. E o segundo componente da equação são as forças ou pressões de Starling. As forças ou pressões de Starling, elas são de duas naturezas. São de natureza, tem forças ou pressões de natureza hidrostática e forças ou pressões de natureza oncótica, ou também chamada coloidosmótica. As pressões de natureza hidrostática são pressões determinadas pelo volume de líquido naquele ambiente. Quanto maior o volume de líquido, maior a pressão hidrostática. E as pressões oncóticas ou coloidosmóticas são determinadas pela concentração de proteínas naquele ambiente. Quanto maior a concentração proteica, maior a pressão oncótica e vice-versa. A primeira pressão ou força de Starling que precisamos comentar é a pressão hidrostática capilar. A pressão hidrostática capilar é a pressão determinada dentro do vaso sanguíneo, dentro do capilar, ou seja, no sangue, pelo volume de líquido presente. Essa pressão força a saída de elementos do capilar. Quanto maior a pressão hidrostática capilar, maior a força exercida para a saída de líquido desse capilar. Na verdade, a pressão hidrostática capilar é a primeira força que nos vai determinar a filtração e a troca de elementos entre sangue e tecidos. Normalmente, a pressão hidrostática capilar ela é maior na extremidade arterial do capilar, porque o sangue está chegando, nada aconteceu ainda, as trocas não estão tão intensas, então a pressão é maior. À medida que o sangue vai perfundindo, vai percorrendo, vai passando pelos capilares sanguíneos, a tendência é a troca ir acontecendo, a filtração ir acontecendo, e aí a pressão hidrostática vai diminuindo. Na extremidade venosa do leito de capilares, a pressão hidrostática é menor, normalmente, do que na extremidade arterial. A segunda pressão que precisamos comentar é a pressão oncótica capilar. Pressão determinada pela concentração de proteínas plasmáticas. Essa pressão, então, ela é uma pressão do sangue e é fundamental para manter o volume de líquido no vaso. Essa pressão, ela impede ou dificulta, impedir não, mas ela dificulta o movimento de líquido para fora do capilar. Ela favorece a entrada de líquido no capilar. Isso porque proteínas são moléculas que têm a capacidade de atrair e ligar moléculas de água. E assim retém a água dentro do vaso sanguíneo, retém o líquido. Então, é uma proteína que se opõe à filtração. Uma força, pressão que se opõe à filtração. Se opõe à saída de elementos do vaso. Terceira força é a pressão hidrostática do líquido intersticial, ou seja, a pressão determinada pelo volume de líquido fora do capilar. É a pressão que se opõe, porque estando fora do capilar, ela se opõe à saída de líquido, Normalmente ela é próxima de zero e pode apresentar valor negativo. É a única pressão que pode apresentar valor negativo é a hidrostática do líquido intersticial. E a quarta e última pressão é a pressão oncótica do líquido intersticial, que ela é realizada pelas proteínas que porventura possam estar presentes no espaço intersticial, fora do vaso sanguíneo. Ela favorece a saída de líquido, pelo já exposto anteriormente, em função das proteínas atraírem água, Então, ela favorece a saída de líquido do capilar. E aí vai depender da região que nós estiver falando, do tipo de tecido que nós estiver falando, pode haver uma concentração maior ou menor de proteínas fora dos vasos. Isso vai estar relacionado com também a estrutura histológica da parede dos capilares. Se são capilares fenestrados ou não, isso aí também influencia na passagem de proteínas. Normalmente é muito pequena essa passagem, então essa pressão normalmente é baixa. Bem, essas quatro forças vão agir dessa maneira, influenciando na passagem de elementos através da parede dos vasos. E, finalmente, o que vai determinar se haverá filtração ou reabsorção
se o líquido sai ou entra no vaso sanguíneo, é o que se chama de pressão efetiva de filtração. A pressão efetiva de filtração é a soma de todas as forças já exemplificadas. Aqui nesse diagrama dá para mais ou menos a gente visualizar isso. Nós temos a situação A, vamos primeiro trabalhar aqui nesse lado aqui da situação A, que é uma situação de filtração. Nós temos a pressão hidrostática capilar, empurrando os elementos do capilar para fora, essa aqui exemplificada a valor de mais 30. A pressão hidrostática do líquido intersticial, ou seja, fora do vaso, empurrando o líquido no sentido oposto, menos 1 é o valor dessa pressão. Pressão oncótica das proteínas plasmáticas, né, pressão oncótica capilar, menos 26. E pressão oncótica do líquido intersticial, nesse caso, mais 3. Se nós fizermos a soma desses valores todos, chegaremos ao valor final de mais 6 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão efetiva de filtração, mais 6 milímetros de mercúrio. Neste caso, quando a pressão efetiva de filtração nos traduz um valor positivo, isso caracteriza filtração efetiva. Nessa situação, nesse exemplo, a tendência seria os elementos saírem do capilar em direção ao tecido. Na situação B, nós temos uma alteração aqui na pressão hidrostática capilar, que era mais 30, caiu para mais 25. E uma alteração na pressão oncótica capilar, que era menos 26, passou para menos 32. Com essas alterações, essas duas pressões capilares, ou seja, pressões do sangue, nós temos mudança no panorama. Mais 25 de pressão hidrostática, menos 1 de pressão hidrostática do interstício, aqui mais 25 pressão hidrostática do capilar, né? Menos 1 pressão hidrostática do interstício, não mudou. Menos 32 pressão oncótica do capilar, mais 3 pressão oncótica do interstício, que também não mudou. Fazendo esse cálculo agora, nós teremos no final o resultado de menos 5 milímetros de mercúrio. Vejam que a pressão que era positiva passou a ser negativa. Quando a pressão efetiva traduz um valor negativo, isso caracteriza a absorção efetiva. Neste cenário, ao invés dos elementos serem impulsionados do sangue para o tecido, aconteceria o contrário. Os elementos tenderiam a entrar no vaso sanguíneo, partindo do tecido. Então, dessa forma, essas pressões, a mudança nessas pressões poderá e deverá influenciar o processo de troca na microcirculação, na rede de capilares sanguíneos. Considerando também aqui, isso aqui é a parte da equação de Starling, considerando também aqui a condutância hidráulica, né? Que depende do capilar que nós estiver falando, se é fenestrado, se não é, nós também teremos a influência da condutância hidráulica. Sistema linfático. O sistema linfático é uma via alternativa. Por que uma via alternativa? Quando acontece a filtração, quando o líquido sai do capilar sanguíneo em direção ao tecido, fisiologicamente não há condições do próprio capilar, dos próprios capilares, reabsorverem 100% desse líquido que é filtrado. Então, há uma tendência normal, fisiológica, volto a repetir, há uma tendência de acúmulo de líquido no espaço intersticial, porque não consegue reabsorver 100%. O acúmulo de líquido no espaço intersticial, dependendo das circunstâncias, pode ser prejudicial ao funcionamento do tecido. Né? O líquido fora dos vasos, fora das células, caracteriza um quadro, às vezes, chamado de edema. Os edemas não são situações não fisiológicas que prejudicam, muitas vezes, o funcionamento tecidual. Então, só que então deverá existir, né? O organismo tem que ter um mecanismo para reabsorver esse excesso de líquido. Uma via, e essa via é o sistema linfático. Alguns tecidos não têm vasos linfáticos, é o caso das cartilagens, dos ossos, do epitélio e do sistema nervoso central. Então, nesse caso, o extravasamento, né, nesse caso a drenagem de líquido é um pouco mais dificultada. Não que em condições fisiológicas não aconteça, mas é um pouco mais difícil. Os outros tecidos todas as outras regiões do corpo apresentam vasos linfáticos. Os vasos linfáticos possuem um sistema de válvulas, chamadas válvulas unidirecionais. São válvulas que permitem a passagem do fluido, né, o fluido que circula dentro dos vasos linfáticos se chama linfa, e essas válvulas permitem a passagem do fluido num único sentido, ou seja, do tecido em direção ao coração. Os capilares linfáticos, os vasos linfáticos,
tem uma parede simples também, formada por uma única camada de células, à semelhança dos capilares sanguíneos, né? E a característica é que essas células apresentam entre si poros, que podem ser poros bastante grandes e que permitem a passagem de elementos, de moléculas de tamanho bastante grande. Esses vasos, então, normalmente para cada capilar sanguíneo que existe um capilar linfático que o acompanha e que faz a drenagem do excesso de líquido que possa ficar acumulado no tecido. No tecido não, no espaço intersticial. As funções do sistema linfático: primeira e primária, restaurar os fluidos e as proteínas filtradas de volta ao sistema circulatório, né? Segundo lugar, no caso do trato digestório, as gorduras a gordura ela é ingerida na alimentação, digerida e depois absorvida. A gordura é absorvida na forma de uma estrutura chamada quilomicron. E os quilomicrons são estruturas muito grandes para passar na parede dos vasos sanguíneos, dos capilares sanguíneos, perdão. Então, quilomicrons não passam. Portanto, os capilares sanguíneos do intestino não conseguem fazer absorção da gordura. A absorção de gordura no intestino se dá pelos capilares linfáticos. Então, a linfa, o sistema linfático, tem mais essa função, que é permitir a absorção e transporte de gorduras a partir do trato digestório. E também, como função do sistema linfático, está a destruição de substâncias estranhas. Como existem poros muito grandes na parede dos capilares linfáticos, moléculas grandes, estruturas grandes podem passar. Inclusive células bacterianas ou partículas virais. Esses elementos, né, nocivos, né, bactérias, por exemplo, que penetram no sistema linfático, não podem chegar à corrente circulatória, porque se uma bactéria chega no sangue, se difunde pelo corpo todo, se espalha pelo organismo inteiro, caracterizando um quadro chamado septicemia. Isso pode colocar em risco, inclusive, a vida. Então, o sistema linfático apresenta, em algumas regiões pré-determinadas, em pontos específicos, estruturas chamadas linfonodos ou gânglios linfáticos, que fazem a filtração dessa linfa. Nos gânglios linfáticos existe tecido linfóide, que é um tecido especializado e com células brancas presentes, que faz a destruição das substâncias estranhas que possam ter penetrado através do sistema linfático. É uma função imunológica importante do sistema linfático, dos que acontecem nos chamados linfonodos ou gânglios linfáticos. A constituição, então, do sistema linfático: nós temos os capilares linfáticos, que são de pequeno calibre, próximos aos capilares sanguíneos. Esses capilares vão se juntando, formando vasos linfáticos de maior calibre, até formar os grandes ductos, até chegar ao ducto torácico, que vai conduzir a linfa de volta ao sistema cardiocirculatório, de volta ao sangue. Além desses da rede de vasos e capilares linfáticos, nós temos os linfonodos e os tecidos linfóides agregados, que também fazem parte e participam aí da defesa, né? Tem função imunológica. Formação e composição da linfa. A linfa é derivada do líquido intersticial, é decorrente da troca de líquido entre os capilares e, portanto, a composição dela é muito semelhante ao próprio plasma, né? Mas, claro que a composição dela vai depender do estado funcional do órgão. Em órgãos ou tecidos em que houver algum transtorno, que houver alguma geração de metabólito maior, a linfa pode ter a sua constituição alterada. E apenas como título de curiosidade, mamíferos aproximadamente se formam 2 ml de linfa por quilo a cada hora, para ter uma ideia do volume de linfa que se forma. Aqui nós terminamos essa terceira e última parte do sistema cardiocirculatório. Encerramos assim essa unidade.